Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Melissa. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo um pouquinho sobre Isamitiba. Obrigado, minha esposa. Um pouquinho sobre você também, para que você pense a respeito de ver o invisível, é o que ele vai falar aqui hoje. As coisas por detrás de alguns comportamentos, de alguns sentimentos. Olha, você me fez ver o invisível, conseguiu abrir meus olhos para uma verdade transparente. Aquelas pessoas me amavam muito e estavam com receio de que eu sumisse para sempre. Por isso a hostilizaram, não por ódio a você, mas por apego a mim. Aqui ele está contando que ele apresentou a esposa Dani aos parentes e aos amigos. Eu acho que quando eles começaram a namorar. E as pessoas hostilizaram ela. Rejeitaram, ignoraram, algumas hostilizaram. Agradeço por essa sua grandeza, por amá-las com generosidade. Você as amou e as compreendeu muito antes de aceitarem você e a amarem. Você as amou pelo fato de me amarem, e por isso, com o tempo, quanta paciência sua. Elas, afinal, perceberam que você não só tinha me roubado, como também havia trazido para a vida delas outra irmã, outra filha, outra amiga, você. Com essa atitude, você acabou por conquistá-las para sempre. Essa sua tolerância, delicadeza e carinho para com elas me emocionou. Obrigado por ter agido assim. Obrigado por ter me ensinado essa grande lição de amor, ter sabido transformar aquela hostilidade no afeto profundo de hoje. Obrigado por ter amado meus parentes e amigos com um coração mais generoso do que o meu. Que lindo, né? Ela foi extremamente madura e segura de si para perdoar. Isso está me lembrando muito Jesus, né? Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Um dia eles vão saber, mas por enquanto não. Perdoa, eles não sabem o que fazem. E outro dia eu estava pensando, e agora Deus está me mostrando que estranho, né? Daí Jesus morre, eles falam assim, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Vamos ver aqui na sorte quem vai ficar com as coisas dele, com as vestes dele. Como se isso fosse o mais importante, né? As vestes dele, sei lá, se ele deixou algum objeto, algum pertence. Meu Deus, o ser humano ele é tão pobre, né? Tão empobrecido. Eu outro dia fiquei pensando sobre isso. Então, ele fala que ela não reagiu na mesma moeda, né? Com ironia, com raiva, com ódio, com desprezo pela família, pelos parentes, amigos dele, que a rejeitaram, que a hostilizaram, enfim. Ela deu tempo ao tempo, ela entendeu que eles estavam agindo assim por medo, né? E o medo, ele faz com que a gente se torne muito egoísta. A gente tem medo de perder. Muito medo. Muito medo de perder e às vezes a gente acaba se tornando um grande egoísta, né?
hoje eu estava falando com vocês sobre a autoestima. E a autoestima me parece uma posição de alguém, uma boa autoestima, a posição de alguém que não tem medo de perder. Parece a posição do amor próprio, mas não é um amor egoísta. É um amor altruísta, mas que se respeita também. Eu acredito que os grandes problemas da humanidade, né, são todos baseados no medo de perder. No medo de perder e passar por alguma dor por causa das perdas, né? Pelo descontrole sobre as situações. Então acarretam sentimentos ruins como raiva, ódio, ira, egoísmo, daí a pobreza, né? A fome, enfim. Para mim isso tudo é fruto do medo de perder. O egoísmo, ele provém disso, medo de passar necessidade e torna a pessoa extremamente egoísta, como eles tinham medo de perdê-lo, né? E não perceberam que na verdade estava entrando mais uma pessoa na família, não estavam perdendo, estavam ganhando. Quando tem... Engraçado que hoje eu tive um momento que eu estava no ônibus e que eu lembrei de um caos que eu tinha deixado para trás, que eu tinha que organizar depois. Só que quando eu estava em casa, eu pensei, meu Deus, eu criei mais uma situação para resolver. Só que quando eu saí de casa, e eu saí de casa pensando, na volta eu vou resolver isso. E eu estava no trajeto, no ônibus, eu fiquei extremamente feliz, eu senti a presença do Espírito Santo por eu ter criado aquele caos. Porque era algo, uma oportunidade isso, uma oportunidade. Então todo problema é uma oportunidade que eu tinha para fazer um novo movimento. Mesmo que não é algo nada grande, tão importante, mas era um movimento a se fazer. Então os problemas são movimentos a se fazerem, é preciso fazer um movimento. E quando aparece alguém, né, uma nova pessoa, como ali ela entra na família, eles encaram ela como um problema, né, porque é feito um movimento, ele faz o movimento, né, de apresentar, de trazê-la para dentro. Ele faz o movimento de iniciar um relacionamento com ela, né, que é para a vida toda. E para eles, para a família dele, para os parentes, para os amigos dele, isso é um grande problema, porque eles já estavam acostumados com aquela situação em que ele estava. É sempre ele é todo meu. É o que a família dele pensava, certo? O pai e a mãe pensavam, o fulano é meu, 100% meu. Aí surge uma namorada, que já pode ser a esposa, e realmente já era, vão roubar ele de mim. Os amigos também, vão roubar, está roubando ele de mim. Os parentes, né? Quem é essa intrusa? Às vezes quando tem um caos na nossa vida, um problema, na verdade é uma oportunidade de refazer as coisas. E só com a presença do Espírito Santo a gente vai poder
compreender isso e que é maravilhoso a gente ter tempo para poder refazer as coisas. É tão bom, né? Sei lá, fazer uma reforma, pintar a parede de uma cor diferente, né? Poder, sei lá, um novo corte de cabelo ou uma cor de cabelo diferente, o que você quiser fazer. Mudar sua dieta, tentar emagrecer, ou mudar de academia, mudar de trabalho, de profissão. Essa hoje, quando eu estava no ônibus indo para a igreja, eu senti muito isso de que, nossa, que maravilhoso que é eu poder ter um caos, um problema para resolver, uma coisa diferente a fazer. Quantas coisas novas, eu posso fazer as mesmas coisas de jeitos diferentes. Eu posso ser feliz agora, não amanhã, não depois, agora. Eu posso me amar agora, mesmo quando eu não cheguei ao corpo que eu queria ou à vida profissional que eu quero e decido. Me amar agora, ser feliz agora, não depois. Eu não sou um produto a ser entregue. Eu sou uma vida. Deus me ama e eu me amo. E é assim, quando eu estava no ônibus, eu vi aquele corredor, o ônibus estava meio vazio, né, domingo de manhã. E eu senti assim, aquela energia no meio do ônibus, é como se eu estivesse atravessando a vida e aquele meio do ônibus era como se fosse um túnel em que as coisas iam acontecendo para a esquerda e para a direita, e quando eu via se passando pela cidade, eram os problemas se resolvendo, os caos aparecendo, e o caos não era caos, era tinta na parede, era, sabe, isso que eu falei, um novo corte de cabelo, alguém que está namorando agora, que está casando, que está tendo filho, que está iniciando um novo estudo. São essas oportunidades. E as pessoas têm muito medo, né, do que é novo. Você aparece num novo setor, num novo trabalho, muita gente vai te hostilizar, porque morre de medo que você tome o lugar, né? Ou se você inicia uma carreira que tem outras pessoas que estão lá há muito tempo, você vai ser hostilizado. Porque, né, você é uma ameaça, né? Uma rivalidade, né? E também, esse trecho que ele fala, que ele apresentou e as pessoas não gostaram, talvez eles tivessem uma ideia diferente do que seria bom para ele. Isso é ruim também. E isso tem a ver com a autoestima, e às vezes isso talvez detona com a gente, porque eu estava assistindo o filme hoje, de novo vou falar dele, A Lista, e a moça, e como eu, né, ela faz direito, então o pai dela, só que o pai dela faz um escritório de advocacia para ela, e ele fala, olha, anos eles estão se falando, e parece que ela procura o pai porque a mãe morreu de Covid na pandemia, e o filme é sobre isso. E ela procura ele para chorar, para abraçar. Só que ele dá um consolo para ela ali no momento, mas ele volta a ser o mesmo homem frio que ele é, a cobrar ela das mesmas coisas. Eu acho que isso faz com que ela sinta mais e mais falta da mãe, que talvez a mãe fosse mais compreensiva. E aí ele fala para ela, joga na cara dela, o escritório de advocacia estava pronto para você, pronto. E ela fala, pai, não,
eu sou cantora lírica, E ela fala, ele não entende, o escritório estava pronto, era só você entrar e trabalhar. E aí, mais pra frente, ela apresenta, né, o canto dela, ela consegue, ela vende muita coisa, o carro dela, enfim, ela tem uns colegas também que são cantores, não sei se são líricos também, e parece que eles vão fazer uma apresentação, isso, talvez tenha que pagar um aluguel do teatro, não sei. E eles conseguem. E o pai dela não vai assisti-lo. Ela fica extremamente triste. Ela fica olhando para ver se acha até ela começar a apresentação e ele realmente não aparece. E no final quem aparece é uma vizinha, que é a atriz principal, a Lília Cabral, com quem ela nem se dava bem. E no final acaba, não, se dava bem? Ah, não, se dava sim. A lista é sobre os... Desculpa. Mas é que a atriz principal, a personagem, ela não se dava bem com muita gente. Acho que por isso que eu acabei confundindo. Mas é muito legal esse filme. Então eu acho que a família dele, os parentes, os amigos, assim como as pessoas que nos conhecem, muitas vezes elas têm o ideal do que é para nós, na mente delas, né? Assim como as teorias, né? As teorias aparecem novas teorias que desfazem as teorias antigas e sempre nessa busca por verdade. Às vezes não desfaz inteira, às vezes desfaz uma parte, né? Enfim, eu não sei como que isso vai agregar ao que eu vou falar, mas... Ai, caíram os livros aqui. Estava pensando sobre essa questão dos terremotos, dos terrenos antigos e os terrenos mais novos da Terra, né? E eu lembro de ter estudado, né, essa teoria e ter entendido que o Brasil era um terreno bem antigo. E aí eu pensei, meu Deus, como que pode, né, ter um terreno que é mais antigo e um mais velho em um planeta, né? Uma massa de circunferência, tipo uma bola de terra com rochas, água, enfim. E daí eu tava vendo um pouco sobre a formação da Terra, né? Muitos parece que asteroides que foram batendo na Terra e aí formando acidentalmente o Sol, um outro planeta que chocou com a Terra e formou acidentalmente a Lua. E tudo muito acidentalmente, todas as coisas acontecendo acidentalmente. Tudo muito acidental e muito perfeito. E aí, eu acho que eu fiz uma pergunta no Google, a inteligência artificial me respondeu que acho que pequenas porções de terra, de rochas do espaço foram sendo acopladas, e aí foi formando, né, o planeta Terra. Mas eu ainda penso, o que é ser um terreno jovem e o terreno velho? Sendo que... E outra coisa muito estranha,
O Brasil é um dos países onde a história política, pelo menos, é mais geopolítica, né? É mais recente, né? Do que outros povos como a China, enfim. E isso tudo da minha visão, não é uma visão científica, né? Da minha visão comum, popular, né? Sobre todas as coisas, de ter um estudo assim bem simplório, bem simples, mas tentando entender um pouco o que é ter um terreno novo, um terreno antigo com uma história tão recente, o que é bem intrigante para mim. Tá. O terreno antigo, para que ele seja antigo, é preciso que quer dizer que não tenha mexido mais, né? Não tenha mexido, porque eu não sei, porque parece que foram caindo pedaços de terra, de rochas, e foi formando o planeta Terra. Então, eu entendo que para que um lugar seja mais novo, é sinal de que ele nunca parou de mexer ali. E um terreno mais antigo é um lugar que assentou, parou, não mexe mais. Aí ficou antigo. Enquanto está mexendo, ainda é novo. Então, nunca assenta, está sempre mexendo. Então, é sempre novo. E daí sempre está dando os terremotos. É isso que eu estou entendendo, né? Porque se o planeta Terra é uma massa de terra, rochas, enfim. E aí? Tem o terreno antigo e o terreno novo, então é porque o que é novo ele continua recebendo mais terras, mais acréscimos. E o antigo não. Ele recebeu e em algum momento ele parou de receber. Então aí ele foi assentando e ele foi ficando o quê? Um lugar estável, sem terremotos, com pouco caos. Não dá medo, porque não treme. Isso porque eu queria saber mesmo. Mas agora eu já estou vendo outra coisa. A vida é sentimental. Como esse terreno que você mexe. Quer dizer, você está sempre em um novo relacionamento. Sempre com um novo paquera. Sempre. Ou pessoas extremamente promíscuas mesmo. Que cada final de semana tá com uma mulher diferente. Tá com um homem diferente. Ou nem cada final de semana. Cada dia uma pessoa diferente. No meio da semana também, sei lá, enfim. Criando vínculo ou não, né? E aí fica sempre um terreno novo também, porque não assenta, né? Eu esqueci o nome Deixa eu ver se eu acho. O nome que a inteligência artificial falou. Acreção. A Terra foi se formando a partir da colisão e combinação de fragmentos de rocha que eram atraídos pela gravidade e se juntavam em corpos maiores. Acreção. Então, para que um terreno se tornasse velho e se firmasse, é como isso. Com o tempo, né, você vai se estabilizando, confiando na pessoa, né? Ali a família também, os parentes, amigos, não confiaram nela, acharam que ela não era boa para ele, e aí foram vendo o quê, né? E também sem essa cobrança, porque às vezes nem com o tempo você não vai ser, né? Aceita.
Na época que meus pais se conheceram, deu bastante problema, porque a minha mãe não era japonesa, né? Então se esperava que meu pai arrumasse uma japonesa. Era assim naquela época. Japonês com japonês, sempre da mesma raça, entendeu? As pessoas sempre imaginam assim, né? Eu conheci a história de um outro casal em que ela era pobre, ele era pobre, e daí não tinha diferença. Aí você pensa, não, aí tá tudo bem, a família vai aceitar. Não, eles não aceitaram. E falaram assim, meu Deus, você já é tão pobre, arrumou uma pessoa tão pobre, mais pobre que você, e realmente eles ficaram mais pobres do que os próprios pais, e eles moraram um tempão em uma barraca. Uma barraca. Barracão mesmo, montado, de lona, né? E ainda, para piorar, certo dia, aquela lona pegou fogo. Pegou fogo. E parece que eles tiveram filhos, e inicialmente até as crianças foram desprezadas, né? Porque assim, não aceitavam casamento, e ainda os filhos. Então, assim, viviam eram bem pobres, né? E os avós não aceitavam, desprezavam, né? E, enfim, isso é, é bastante comum. Cadê o livro? Enfim, é isso. Eu acho, sabe que uma das coisas que eu acho bem intrigantes? Observar as outras espécies, observar a nossa. Eu gosto muito de ficar pensando, imaginando, né? Igual eu pensei assim, nossa, o Brasil é um terreno tão antigo, com uma história tão recente, e eu fico pensando, parece que falta um pedaço. Sabe quando parece que alguém conta uma coisa para você e você fala assim, mas não sei, que parece que tá faltando uma parte da história, né? Da história não, da pré-história, né? Que não foi contada, que não foi vista. Acho interessante o movimento do ser humano caminhando por toda a terra, né? Com suas famílias. Às vezes eu fico pensando, né? Eu acho interessante também a capacidade